Sabemos que a pandemia trouxe novos comportamentos, novos hábitos, novas formas também de se poder trabalhar, onde, à distância muitas vezes de um clique e graças também às novas tecnologias, nomeadamente a questão da internet, podemos estar no cume de uma montanha desde que haja ligação móvel e estar a trabalhar com o mundo. Sabemos também que isto proporcionou uma questão de mobilidade, principalmente também em Portugal, com as rendas das casas muitas vezes a subirem de uma forma estrondosa, fez com que muitos trabalhadores, não só, mas também, olhassem para esta questão da interioridade como uma oportunidade. Naturalmente que o Concelho de Montalegre tem, por exemplo, rendas mais em conta do que Lisboa, por exemplo. Estes são alguns dos motivos que fazem com que alguns novos residentes escolham o nosso território para ficar. Podemos dizer de grosso modo que será um dos principais, mas não só. E desta feita já tivemos a oportunidade de apresentar, por exemplo, um casal que se fixou em Gralhas e foi precisamente o Google que lhe ditou esta aldeia como a mais propícia segundo os seus requisitos para poderem morar. Depois, também julgo que no final do ano passado apresentamos também um novo residente de Viado de Baixo, o Márcio, que trabalha a partir dali também com o mundo, sem conhecer ninguém, sem qualquer tipo de ligação afetiva ou pessoal, ou mesmo a nível de questão laboral, a este território, e cá estão eles e com eles trazem amigos. E é precisamente sob este mote, os novos residentes, que nós naturalmente recebemos com pompa em circunstância, pelo menos há esta boa vontade de gostarmos que novos habitantes venham e façam desta a sua casa. É precisamente com este mote que conversamos hoje com a psicóloga Andreia Espírito Santo, que é de Faro, que trabalha em Inglaterra e que vive em Montalegre. Portanto, isto parece muito complicado, Andreia. Olá, muito boa tarde a todos os ouvintes. Com enorme prazer que estou aqui. Sou bem jovem em Montalegre, no entanto, estou a adorar a experiência. Tem sido uma experiência muito importante e, apesar de eu não ter planeado de todo e não ter cá ninguém, senti com toda a convicção dentro do meu coração que seria para onde eu viria, após muitas experiências de vida e de também viver em Inglaterra. Portanto, és de Faro? Sou de Faro. Portanto, isto também é um ponto interessante e curioso, não é? Exato. Quer dizer, é o extremo oposto de Montalegre. Exato, sou de Faro, da bonita cidade de Faro, no Algarve, no sul, e estou a muitos quilómetros de distância de Faro. Já fiz lá uma viagem, entretanto, e sem dúvida é a nível de clima, a nível de comunidade e social e de oportunidades, também bastante diferente de Montalegre. Portanto, fazendo um bocado esta linha de tempo, estás em Faro, é lá provavelmente que tiras a tua licenciatura e outras graduações que se seguiram, mas pronto, a base é mais ou menos por aqui. Depois há este fenómeno da imigração. Porquê é que saíste de Portugal? Sim, eu tenho 38 anos, não tenho vergonha nenhuma de admitir, já estou na casa dos 38, e eu saí do Algarve em 2010, portanto, já há algum tempo. Eu era recém-qualificada e fiz o meu estágio profissional em Faro, no Serviço de Saúde de Faro e na Junta de Freguesia. Entretanto, tive um desejo enorme de me aventurar para as terras inglesas, e decidi, não por questões de urgência financeira, não foi esse o motivo foi mais explorar novas maneiras de trabalhar na psicologia, serviços, e também adquirir mais experiência de vida a nível cultural, a nível de diversidade, e foi sem dúvida isso que me levou a investir em mudar a minha vida para a Inglaterra, para Londres. Mas qual era a referência, por exemplo, que tu tinhas à distância, estavas em Faro, qual era a referência que tinhas de Inglaterra nesta questão da saúde mental e dos profissionais que trabalham na área?
A Inglaterra estava, no meu ver, na altura, mais completa a nível da saúde mental ou num estágio de maturidade mais avançada. Os serviços, os estudos, a oportunidade de continuar a minha formação e também, sem dúvida nenhuma, que eu pessoalmente tenho uma enorme curiosidade acerca de diferentes culturas. E era um desafio enorme, porque eu nem inglês falava muito bem. Então, cheguei lá sabendo que tinha que fazer muitos voluntariados e teria que estudar bastante para desenvolver o meu inglês mais rapidamente, para que fosse profissional o suficiente. E sem dúvida nenhuma que é um contraste como o dia e da noite, Faro e Inglaterra, e Londres. No entanto, também encontra-se muitas coisas semelhantes, como a boa vontade e o esforço no trabalho. A nível da saúde mental, penso que seja como o dia da noite, é um contraste muito grande. Era na altura ainda maior do que hoje em dia, como é óbvio que eu acho que hoje em dia as coisas já evoluíram um bocadinho ou muito mais em Portugal, em geral. Ou seja, esta questão da saúde mental era vista já em Inglaterra com outra aceitação pela comunidade. Exato, eu penso que sim, eu penso que era mais o pensamento acerca da psicologia e da saúde mental era mais aceite e mais desenvolvido a nível de serviços, especialmente, por exemplo, médico de família, serviços nos hospitais, serviços nas escolas, serviços na área do voluntariado. Havia muito mais, também ao nível económico, mais dinheiro para, já sempre existiu mais dinheiro na Inglaterra, para ser investido na saúde e na saúde mental. Portanto, claro que e também a investigação, lá há bastante investigação, e porque são pessoas, a Inglaterra, como é uma cultura com mais posses financeiras, monetárias, maior investigação na área da saúde mental, penso por essas razões haver mais investimento na saúde mental. No entanto, nem tudo não é um tudo ou nada. Também na Inglaterra sinto que há muita gente que é nova ao assunto da saúde mental e que tem muita relutância, mas não tanto como em Portugal. E depois como é que foi a questão do emprego? Porque, por exemplo, trabalho na restauração é mais fácil encontrar-se, não é? Até parte dos nossos imigrantes foram fazer precisamente isso, não é? Mas na área da psicologia, como é que é? É na mesma fácil? Não? É sim. Eu sou uma pessoa muito otimista desde nascença, portanto, como eu penso é que eu tive que reunir tudo aquilo que eu necessitava para conseguir um trabalho o mais rápido possível. Então eu, assim que cheguei à Inglaterra, registrei-me na organização que possibilita aos psicólogos trabalharem o quanto antes, reuni toda a informação e depois também fiz uma pós-graduação entretanto, também para melhorar o inglês, mas também para aprender. Foi na área da família, terapia familiar sistémica. Então isso fez-me ganhar um bocadinho mais perspectiva em relação ao sistema na Inglaterra, na saúde mental, como é que as pessoas gostam de trabalhar lá. E também ganhei mais ferramentas e a língua também melhorou um bocadinho. E passado 2 anos já podia exercer psicologia oficialmente na Inglaterra. 2 anos também foi o período que eu demorei a completar a formação, a pós-graduação, eram 2 anos, e que foi uma grande aventura também. E depois, obviamente que eu senti os meus nervos à flor da pele na altura de candidatar-me aos empregos. Mas também há muita oferta. Há muita oferta, é verdade. Há mesmo muita oferta e isso foi algo que me deixou assim de boca aberta, estupefacta, e é um contraste enorme em relação ao nosso país. Ou seja, é um sentimento de alívio quem lá chega,
porque sabe que vai conseguir alcançar objetivos importantes. Como é óbvio, aquilo que nós estudamos é importante para nós. Estudei psicologia, ter uma carreira na psicologia era muito importante para mim, não só por o estatuto, que o estatuto para mim não diz nada se não houver também a experiência relevante e com significado, como é óbvio. Mas há um contraste enorme, há maior oportunidade na Inglaterra e nem é assim tão difícil psicólogos conseguirem trabalho lá, mas eu conheço muitos colegas, amigos que por anos tentaram, 4 anos, e fizeram outro tipo de formações e nunca conseguiram ter até a motivação interior para candidatarem-se lá e oficialmente trabalharem como psicólogos. Uhum. E, portanto, como é que é a procura, a experiência que tens da comunidade recorrer ao psicólogo? É feito de uma forma natural, dos 8 aos 80, não é? Na Inglaterra? Sim. Na Inglaterra há maior naturalidade e eu penso que a psicologia é vista mais como parte da saúde. Ou seja, a psicologia não é separada da saúde geral da pessoa. Eu sinto que há mais essa inclinação natural das pessoas a aceitarem que a parte das emoções, do pensamento, das experiências de vida, tudo isto faz o agrupar dessa informação impacta a nossa vida pessoal, não é? E eu penso que, derivado também à formação dos médicos nesse âmbito, a sensibilização que eles têm lá desenvolvido, gera então essa, eu penso, mais abertura e o fácil acesso que as pessoas lá podem ter acesso à psicologia gratuitamente, sessões de terapia cognitiva ou comportamental é o mais frequente, grátis, 8 a 16 sessões, dependendo dos problemas que eles apresentem, as pessoas tenham. É mais fluido, menos tempo de espera. No entanto, na Inglaterra, eles dizem que têm um enorme tempo de espera, e têm, porque se é por volta, por vezes, de 1 ano a 16 meses, por vezes, mas há serviços que, obviamente, 3 meses ou 5 meses. Continua a haver uma lista de espera grande. No entanto, como têm mais psicólogos disponíveis para ajudar o cidadão, o que é muito bom. E como é que foste vista pelos pares? Eras olhada como a imigrante? Ou aquela que veio tirar um posto de trabalho? Eu, sinceramente, eu senti isso raramente. Senti uma vez, experienciei esse tipo de sentimento por uma colega. E fora dessa raridade, eu não sei se foi a minha atitude muito aberta e receptiva, também poderá ter ajudado, mas eu senti-me muito bem recebida. E, obviamente, quando vamos para um sítio, temos de ter respeito pelo sítio também. Não é só pensar, estou aqui disponível. E eles têm que me aceitar como sou. Exato. Penso que isso... Impondo a minha maneira de ser. Impondo a minha maneira de ser. Eu não ganharia nada com isso também. Eu acho que não teria tido as aprendizagens se eu simplesmente agisse dessa forma. É importante, quando nós entramos em qualquer casa ou em qualquer sítio ou cultura, tenhamos um bocadinho de sensibilidade ou muita sensibilidade para compreender o outro e compreender a cultura do outro. Pois, muito bem, temos aqui um percurso, uma presença de 13 anos em Inglaterra, e depois deste tempo, como é que o destino destina que a Andreia vem para Montalegre? Depois, um conjunto de situações. Foi a seguir ao Covid, que eu, em 2021, derivado também a uma experiência de burnout profissional, que eu pensei em ir para o Algarve, primeiramente, antes de vir para Montalegre. Fui para o Algarve e depois do Algarve fiquei por lá por uns tempos, derivado a situações de saúde de família, também a tentar colaborar com o meu familiar, e depois questionei-me para onde é que eu vou a seguir.
será que eu vou ficar pelo Algarve? Porque o meu trabalho online, posso escolher onde pode-se viver. Então pensei em fazer uma viagem à volta da Europa e fiz. E visitei vários países, e no entanto o meu coração estava ancorado a Portugal. Mas o que eu não percebia, obviamente pensei em permanecer em Inglaterra também, mas eu não conseguia ao certo perceber o porquê. Então o meu coração ancorado em Portugal, eu continuei a pensar sobre o assunto, fiz a minha oração lá em cima também, para mais sabedoria, e avistei Montalegre no mapa, no Google Maps também. E ao avistar Montalegre, adorei o nome, Montalegre. E eu precisava de alguma alegria na minha vida, porque depois tanto trabalho a nível profissional, a nível também do desgaste, do burnout e a nível também de familiar ter falecido, precisava de algo alegre na minha vida, e foi assim que então eu decidi vir visitar. Antes de visitar, fui visitar online, e depois deixei o assunto de parte por ainda uns 2 meses, e quando regressei ao assunto era Montalegre, com toda a certeza, era o que estava no meu coração, era que eu deveria de vir para cá, mesmo não conhecendo ninguém, nem ter tido algum tipo de experiência com Montalegre. E, portanto, este assentar de praça acontece em novembro do ano passado. Exato. Vim de carro, de autocaravana, uma caravana que eu comprei muito velhinha, de 1993, a qual eu usei na minha viagem à Europa, e pensei, é hoje, vim da Bélgica diretamente para Montalegre, conduzindo pela Espanha até chegar portanto, à fronteira, 15 minutos de carro daqui, e era de noite. Estava a chover e havia sapos na estrada, que eu achei muito interessante e nunca tinha visto na minha vida. Então eu só pensava que isto é uma experiência um pouco aventureira a mais, mas é o que eu sinto fazer, então vou apostar, vou apostar nesta terra. Uhum. E assim acontece então. E depois, como é que é a questão laboral? A questão laboral, porque eu gosto muito de contribuir onde estou, onde vivo, e sou uma pessoa com uma personalidade muito diversificada. Eu gostava muito um dia de poder contribuir também com os meus serviços aqui. No entanto, como eu já trouxe trabalho de Inglaterra, tenho que obviamente continuar a trabalhar em Inglaterra no Serviço de Saúde Público lá em Birmingham, e noutra plataforma que é agora muito popular, que se chama BetterHelp. Pessoas de todos os países usam esta plataforma para trabalhos para sessões de psicologia, e também privadamente. Eu também tenho uma investigação a decorrer no âmbito da ciência do amor incondicional, que estou a desenvolver aqui em Montalegre, sozinha, na biblioteca municipal. Vou para lá por vezes e desenvolvo esta investigação, o que me dá muita alegria interior e paz de espírito, e ter um sítio onde eu possa trabalhar nesta investigação é muito importante para mim, ter a minha própria casa e as minhas próprias condições sempre disponíveis, e não estar numa autocaravana e saber onde é que eu vou estar amanhã. Tem sido muito importante para a minha saúde mental também. E tu lembras da primeira pessoa que viste cá e que falou contigo? A primeira pessoa que eu vi cá, a primeira pessoa que eu me lembro foi o Sr. João Sapateiro, que é um senhor super querido. Na verdade, recomendaram-me ir falar com ele porque eu precisava de uma casa para alugar. Mas, entretanto, há aqui uma curiosidade muito gira, que eu, na minha autocaravana, fiquei a pernoitar, a dormir no parque de estacionamento do sistema do serviço de saúde aqui, do hospital daqui, do centro de saúde. Uhum. Exatamente. Então, na verdade, a primeira pessoa que eu conheci foi o Sr. Jorge, que era o segurança do centro de saúde, que foi super simpático, me acolheu, expliquei-lhe que tenho a intenção de encontrar casa em Montalegre o quanto antes, e se eu podia ficar ali protegida no pé do hospital.
Talvez seja um sítio onde eu vá trabalhar um dia, também nunca se sabe, mas ele foi super simpático. Entretanto, também foi o Sr. João que me aconselhou o querido Sr. Fernando Branco, que é o senhor que me deu a casa, portanto, que me alugou a casa onde eu estou hoje. E é uma casinha muito bonita com vista para o castelo, estou muito grata. Entretanto, já conheci tanta gente, sinto-me uma sortuda e sinto que fui muito bem recebida por toda a gente. Portanto, acaba por ter sido a escolha acertada, não é? Sem dúvida. Segundo estes indicadores. É assim, nem há um centímetro de dúvida em mim. É uma coisa impressionante, sinto-me mesmo quentinha no meu coração quando penso em estar aqui e não me apetece ir para o outro lado algum. E, portanto, as consultas de psicologia são através de videochamada? Hoje em dia é muito bom para as pessoas, na conveniência de estarem na casa delas, muitas vezes de pijama, ou às vezes irem passear o cãozinho à rua e têm uma sessão com o psicólogo. Pode ser uma sessão videochamada, pode ser telefone ou escrever, um género de um chat, e isso é muito conveniente. E depois as pessoas desenvolvem a sua reflexão acerca dos seus sentimentos próprios, da sua vida, da sua existência, e eu acho que é tão prático, algo que eu tive que me adaptar devido à corona, ao Covid, também porque enviaram todos os psicólogos para casa para trabalhar, como é óbvio, mas que após dessa fase tudo faz sentido, portanto é muito conveniente também para mim. Uhum. E, portanto, o propósito de estares cá, estás a trabalhar, tens margem na tua agenda para outro tipo de consultas de novos pacientes de cá, por exemplo? Sim, tenho. Faço sempre espaço, mesmo que não tenha. Seria uma honra enorme poder servir Montalegre um dia a esse nível ou participar em projetos da comunidade, coisas que sejam necessárias e que façam realmente a diferença. E sem dúvida alguma é algo que eu já estou a fazer mais espaço também a nível da minha investigação. Tive que proteger tempo para isso, ou seja, deixo-me mais umas horas disponíveis na semana, pois é todo um digerir de informação e um gerir a agenda e um gerir a minha própria autodescoberta. São muitas coisas importantíssimas, muitas variáveis juntas a serem relacionadas, mas eu adoraria, sem dúvida alguma, e acredito que irá acontecer também, poder contribuir para mim. De que forma é que, por exemplo, na tua vida, esta linha da psicologia, que tem uma certa regra, se casa com a dimensão, não sei se lhes podemos chamar espiritual, porque tu disseste que fizeste a oração para maior... Se não é sabedoria, é parecido, não é? Sim. De que forma é que estas duas áreas, estes dois mundos se cruzam em ti? É uma pergunta muito bonita e muito especial para mim. Eu, desde criança, que tenho uma convicção espiritual em Deus, em algo muito puro, de amor incondicional, algo que não nos julga, não aponta o dedo, não salienta aspectos negativos, mas que quer que nós desenvolvamos as nossas também competências nas nossas melhores na nossa melhor capacidade em termos de nosso dia-a-dia. Eu tive a sorte de ser psicóloga. Se eu não fosse psicóloga e estivesse a trabalhar noutra área, na engenharia, eu não iria ter também o vocabulário que hoje tenho, nem as ferramentas que eu aprendi ao longo dos anos. Portanto, eu tenho consciência que estudar psicologia me ajudou também a nível da minha autodescoberta e autoaceitação, autoamor, amor próprio, não é? E a nível da espiritualidade. É algo mesmo desde criança. Meu pai, desde pequenina, também me deu a conhecer a Bíblia, então foi algo que eu fui explorando. No entanto, é algo que eu digo com convicção e também por respeito àquelas pessoas que não são
cristãs ou espirituais. É algo que não temos de ter pressa em explorar. E eu acho que há sempre espaço para explorar estas coisas de forma científica também, e não deixar o pensamento científico dentro da gaveta com medo de fazer as questões erradas. E como é que se faz este balanço? Faz... Este equilíbrio, esta análise? Eu penso assim, no meu coração, eu sinto que existe um Deus, já acredito nisso há muito tempo, mas se Deus é Deus, Deus vai me compreender. Deus vai compreender que eu tenho um processo natural na minha descoberta. E sempre cai bem. Isso cai bem. Porque eu acho que se a espiritualidade está associada a um Deus, e se é um Deus bom, um pai bom iria permitir à sua filha, ao seu filho, descobrir-se no tempo que consegue fazer. Porque a vida não é preto ou branco, a vida não é fácil, a vida é muito complexa. Portanto, quem somos nós para julgar alguém? Tem que haver tempo, espaço e tem que haver disposição emocional também para o fazermos. Essas coisas todas correlacionadas no tempo certo penso quando se gera maior eficácia. Esse amor incondicional é esse que serve de base para esta investigação? Sem dúvida alguma. Não faz sentido outra coisa. O amor incondicional é o poder, é como, por exemplo, uma flor poder crescer com as condições também necessárias, por vezes básicas, por vezes até com água da chuva. Por vezes muitas flores crescem sem ajuda de ninguém. Interessante. Também faz pensar um bocadinho acerca da resiliência individual, porque todas as pessoas são únicas. Há pessoas que não precisam muito para se tornarem, conseguirem alcançar muitas coisas, e há outras pessoas que precisam um bocadinho mais de amor. E tudo isso está correto, seja lá aquele que precisa e aquele que não precisa. Mas o amor incondicional refere-se ao ritmo que nós levamos a nossa vida e levarmos a vida com mais calma, mais compaixão uns pelos outros, percebendo que a nossa natureza humana é limitada e que isso é belo. Isso não é nada feio, isso é lindo. E eu penso que quando nós nos recordamos disso, as coisas melhoram um bocadinho, ficamos mais emocionalmente predispostos a alcançar os nossos objetivos de forma mais rápida. Uhum. E, portanto, o amor incondicional é a resposta para muita coisa, não é? É o colinho onde cabe tudo. Exatamente. É como é, Exatamente. a aceitação. É isso mesmo. Mas isto entra um bocado em choque com aquilo que tem sido a nossa cultura, a nossa educação, onde se põe de um lado o bom e o mau, e onde se exclui e se põem rótulos naquilo que, em princípio, achamos que é mau, porque pode não ser, não é? Como nós sabemos. Mas isso entra um bocado noutras variantes, abre outras portas também da esperança, que é bom, não é? Mas é um caminho complicado, dada esta questão cultural e da educação, onde rotulamos, marginalizamos e somos radicais. É o preto ou o branco, não há o cor-de-rosa, não há o cinzento, não é? Portanto, isto aqui é um exercício grande, porque são séculos desta cultura muitíssimo vincada, não é? E que aprendemos, ou estamos a começar a aprender a desapegar. Mas quando nos apercebemos que ficamos mais felizes, pronto, mas é um caminho, não é? É um caminho que certas culturas ainda é mais longo do que talvez a nossa, portuguesa. Porque nós somos influenciados, ou seja, há uma liberdade grande de expressão na nossa cultura portuguesa, apesar dos apesares. Há informação que faz parte do nosso dia-a-dia. Nós temos a liberdade de ler, de estudar, de falar sobre assuntos, de sermos filósofos. Noutras culturas, estou-me a lembrar no extremo, da Coreia do Norte, por exemplo, não é bem assim, não é? Não se pode dizer muitas coisas, aquilo é tudo muito limitado. Então nós temos essa vantagem, mas eu concordo muito contigo. É uma questão também de compreender que as pessoas, em determinadas subcultura, as pessoas, por causa da idade ou da geração de onde elas vêm, elas vão ter um pensamento mais moldado, mais solidificado, mais cristalizado do que se calhar uma geração mais jovem.
Então a geração jovem tem que ter compaixão e paciência pelas gerações mais que estão cá há mais tempo, porque eles continuam a trabalhar elementos importantes que começaram há algum tempo atrás. Eles continuam a preservar talvez os valores que a geração mais jovem já não é exposta tão fluidamente e tão eficazmente como naqueles tempos atrás. Aqueles valores eram mais cristalizados, eram mais à flor da pele. E hoje em dia, por exemplo, existe alguma comparação com o facto de, por exemplo, no Oriente se valorizar muito este conhecimento empírico dos mais velhos, são muito bem aceitos, muito bem acolhidos, não é? O que não acontece aqui para a Europa, porque o que é velho está em desuso, não tem interesse e passou de moda. Portanto, há aqui uma certa analogia com este tipo de pensamento, com estas também culturas, não é? Se temos por um lado a valorização do saber, aqui na Europa a pedagogia, o apelo que estás a fazer prende-se com a aceitação de que não estão na mesma linha que nós. É um bocado por aí. Sim, exatamente. Eu penso que esse ponto é muito importante. Certas culturas têm um maior conhecimento da importância de valores. É como se elas conhecessem que os valores são saúde, ou geram saúde. Normalmente essas culturas também são um bocadinho mais lentas na evolução a nível, talvez, da diversidade e comportamentos diversificados culturais. Portanto, Portugal é um bocadinho mais livre e aberto, e por vezes eu penso que a liberdade, se não for bem avaliada, pode gerar esse caos, mas eu penso que é um caos temporário. É um caos onde a pessoa sente, agora há imensa liberdade tecnológica, agora eu posso viajar, eu posso aceder a esta informação e àquela, e posso fazer aquilo que eu quiser. Essa liberdade ocorre em Portugal, por exemplo, e se calhar não ocorre na Coreia do Norte ou noutros pontos. Mas depois cabe às pessoas que também interagem com essa liberdade de refletirem, de se posicionarem um bocadinho com mais cuidado, de pensar, ok, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. O que é que eu tenho que eu já estou aqui nos meus pensamentos a divagar por outras ondas. E neste âmbito, és psicóloga, uma pessoa inteligente, com sapiência interessante, não é? Como é que é feita a manipulação do indivíduo? Estamos numa época de eleições, certo? E nós entendemos certo. E sabemos que existe uma influência preponderante, nomeadamente junto das nossas crianças e jovens, por um grupo radical, um grupo extremista, um partido político extremista. Nestas ferramentas da psicologia, como é que se manipula o indivíduo ou o grupo de indivíduos? Eu penso que... Quais são as ferramentas? A vulnerabilidade maior é a falta de introspeção. Ou seja, isso é algo que também vem com o tempo. E numa cultura como a nossa, em que houve muita ditadura por muitos anos e há imenso desespero financeiro, imenso desespero profissional, porque apesar da evolução, claro que ainda há áreas que ainda não estão desenvolvidas, e por derivado desse desespero e esse pessimismo, colegas meus mais jovens que eu, por exemplo, eu tenho uma prima no Algarve que trabalha na ação social, na segurança social, e não é fácil ela assegurar um contrato, ou seja, as pessoas começam a trabalhar com desespero, sabem que contratos não são facilmente assegurados. Então a nível individual, há imensa vulnerabilidade a nível do desespero, que faz que depois as pessoas também queiram o rápido, querem o mais rápido e o mais eficaz. Mas, ou aparentemente que soa melhor no ouvido, não é? Exatamente. Ouvir ou ler aquilo que nós queremos ler. Exatamente. Não é? Exatamente. E por vezes, eu penso um ponto talvez que seja importante é a raiva. A raiva é muito importante. A raiva devia ser a nossa melhor amiga. As emoções, do meu ver, não são boas nem más, são todas importantes. E por vezes nós colocamos a raiva numa gaveta. E outros sentimentos, não é? E outros sentimentos. Mas porquê que colocamos? Também para proteger o todo, a homeostasia do todo. Portanto, estamos a fazer, toda a gente, eu penso, faz sacrifícios desde pequeno a grandes.
inclusive quando põem a raiva numa gaveta é um sacrifício grande para garantir uma homeostasia do grupo. Há tantos sacrifícios, há tantas preciosidades que nós fazemos no dia a dia, sejamos ou não psicólogos, façamos, toda a gente em todas as áreas profissionais, em todas as pessoas, até uma criança tem sabedoria. E eu penso que a manipulação tem a ver muito com a falta de amor próprio das pessoas também, por vezes, porque o emprego não é fácil, a família não é fácil, a saúde não é fácil, nada é fácil. Então a pessoa está desgastada, está cansada e facilmente é suscetível também a interiorizar determinada ideologia ou informação, porque se calhar até lhe dá uma pequena proteção para lá expressar aquela raiva que guardou na gaveta. Às vezes sentimentos contraditórios, a raiva, etc. Por exemplo, nas áreas da corrupção, são pessoas com muita raiva também. O que é... Quem é corruptor? Exato. Quem é corrupto? Exato, tem talvez sentimentos de que as coisas deviam ser melhor a vários níveis, de forma mais rápida. Portanto, eu não estou aqui a querer julgar ninguém. Claro. Uhum. E o que eu quero dizer é que todas as pessoas têm áreas de vulnerabilidade. Todas as pessoas necessitam de terem amor próprio, mas como Aristóteles diz, um amor positivo próprio. Lá está. E o amor próprio muitas vezes, lá está, guardar a raiva na gaveta. Mas depois a raiva, passados uns anos, vem e torna-se algo explosivo. E fora de controle, não é? Fora do controle. E com a oportunidade certa, se há dinheiro, se há desespero a nível financeiro em geral, mas se alguém tem um dinheiro a mais, vão usar aquela oportunidade. Tão bom este dinheiro aqui, vou fazer algo com isso. Por exemplo, o dinheiro é só um aspecto, já há tanta coisa, o estatuto, o poder a nível do estatuto de trabalho, de ser cientista, de ser engenheiro, ser arquiteto, de ser tanta coisa, ser psicólogo. Eu já oficialmente reclamei de serviços na Inglaterra, na psicologia, porque eles têm tudo menos o cuidado e a lógica no trato ao paciente. Não em todos, muitos são maravilhosos também. Mas o que eu quero dizer é que todo o tipo de profissão pode levar a uma situação de corrupção. E se houver grande desespero interior, lá está a psicologia aí, acho que é maravilhosa. A introspeção vai ajudar a pessoa depois a equilibrar todos os traumas que a pessoa tem. Quando falamos de introspeção, para quem nos está a ouvir, Sim. não é? A introspeção é o quê? A introspeção é quando nós vamos dentro da nossa própria existência para tentar compreender o que nós sentimos. Eu sei que nós no tempo, cronologicamente, nós estamos sempre a avançar, não é? Vamos de um ano de idade para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, depois entramos na casa dos 20, nas casas dos 30, de 40, 50, 60, estamos sempre a andar para a frente. Mas introspeção significa um abrandar do passo e queremos ir lá atrás, quando éramos pequeninos, o que é que nos aconteceu, as coisas boas e menos boas, como é que poderia ter sido diferente. É importante pensar nisso, como é que eu poderia ter sido mais feliz, o que é que se calhar... Mas, por exemplo, este pensamento ou esta introspeção pode trazer uma sensação de incapacidade, porque está no passado. Exato. E eu não consigo mudar, e se eu pudesse voltar àquele dia, não é? Mas há um fator muito importante na ciência, na psicologia, que eu compreendi, que é o facto de nós nos validarmos e apenas dizermos eu tive razões válidas para me sentir triste durante aquele tempo, liberta a nossa bioquímica. Portanto, o cortisol é a hormona do stress, e basicamente o facto de nós darmos esse amor, aquele momento de amor, pontuar e dizer eu tive razões válidas para me sentir triste ou ofendida ou com raiva ou deixada para trás ou rejeitada ou abandonada. Isto infelizmente é o pão nosso de cada dia no mundo, não é? O facto de nós olharmos para dentro de nós com muito carinho e dizermos assim, pois é natural, pois é que isto aconteceu e eu tive razões válidas para me sentir assim, desbloqueamos. E nesse momento é como se libertássemos não só o stress acumulado e que fica dentro de nós, não sai, até nós acordarmos e validarmos essa parte, e também
ajuda a libertar espaço também da memória, a memória fica mais resolvida, a informação fica mais resolvida, a parte bioquímica fica mais resolvida, o conhecimento intelectual do eu fica mais resolvido, há uma formulação nova, já sei quem sou, libertei também perdão. Mas o pior também, é quando a pessoa eventualmente tenha reações que racionalmente não são facilmente interpretáveis ou justificáveis, não é? E o pior é quando, se calhar, o motivo está lá atrás e não há consciência de que foi aos 3 anos de idade, aos 4, aos 5. Exato. Quer dizer, existe uma reação, hoje em 2024, por exemplo, que muito provavelmente pode estar no passado, só que como é que se encontra uma agulha num palheiro? Exato. É muito verdade. E o que eu aconselharia era que todos nós respeitássemos muito situações como estás a descrever, porque só a pessoa, normalmente muitas pessoas, ou quase todas as pessoas, têm um género de um trauma ou têm situações repetidas que lhes causou um grande desconforto na infância. Por exemplo, há pessoas que dizem que tiveram uma infância muito bonita também, mas essa evolução tem que ser muito natural e orgânica, é o meu ver, tem que ser espontânea e natural. Tens sempre que te amar a ti mesmo, tenho sempre que me amar, ou seja, não fazer uma operação sem anestesia, fazer as coisas bem, pesquisar as coisas bem desde o início, ter amor por ti, ter compaixão por a humanidade, que a humanidade faz muitas asneiras, mas por vezes, outra vez, resulta do desespero e resulta das vulnerabilidades também, que não é culpa dessas pessoas, é culpa de circunstâncias sociais, políticas e familiares também. Então é como dizes, por exemplo, a hipnoterapia agora é muito usada e tem que ter muito cuidado com a hipnoterapia, tem que ser muito bem feita, porque vai aceder a informação subconsciente. Por exemplo, uma maneira de abordar uma ferida interior de uma forma mais leve e passiva. A pessoa não está num estado total de alerta, está num estado de relaxamento, e então é mais fácil, por exemplo, a pessoa aceder ao trauma pela hipnoterapia, como bem feita. E estava eu aqui a pensar, a manipulação de pessoas, falamos nomeadamente desta questão em época de eleições, da manipulação. A estratégia não entrará também por explorar os defeitos do ser humano, a inveja, por exemplo, a cobiça? Eu gosto muito dessa expressão e eu acho a maneira como estás a apresentá-la tem imensa inocência, ou seja, é uma maneira pura de colocar. Porque as palavras, lá dizem há muito tempo, não é? É conhecido que as palavras têm poder. As palavras têm poder, o poder que nós damos às palavras também, mas também têm poder. Ou seja, se nós usássemos diligentemente as palavras e não escondêssemos os erros, seríamos mais transparentes, não é? É óbvio, é uma coisa lógica. Iríamos ser mais transparentes. Como é óbvio, a transparência vem gradualmente, porque, pronto, não estou a falar em casos extremos de crimes, no entanto, a mentira em casos extremos é algo também que é como açúcar. A pessoa vê os efeitos da mentira e as coisas começam a funcionar comportamentalmente, as coisas funcionam de certa maneira que é empolgante e dá adrenalina, e por essa razão a pessoa acaba também por continuar a investir nessa área, em termos das coisas mais graves, como é óbvio, mas em tudo também. Por vezes queremos também omitir algo que nos aconteceu a nós, e omitir sabe bem naquele momento e dá-nos uma certa adrenalina e dá-nos um certo entusiasmo. Naquele momento parece que estamos a pôr essa área de lado, não quer pensar sobre aquela pessoa, aquela situação, mas é só temporário. Ou seja, eu penso que o que seria mais sustentável seria que o nosso mundo crescesse, continuasse a evoluir a nível da psicologia, tivéssemos informação mais facilmente acessível, fosse desmistificado, e que, ao fim e ao cabo, é compreender que somos todos humanos,
Claro que há diferentes casos de erro, como é óbvio, casos de abuso, por exemplo, físico, sexual e coisas horríveis, homicídios, mas, no entanto, eu penso derivar dessas vulnerabilidades do eu que não foram trabalhadas com respeito e carinho pelo todo também, carinho pela vulnerabilidade, por o que é seres humano. Como é que a psicologia, se é que pode ter opinião sobre isto, e é ainda no seguimento do que estamos a falar, à luz da psicologia, como é que se lê, ou que leitura pode ter, a ascensão dos partidos radicais na Europa e em Portugal também? O radicalismo, no meu ver, e naquilo que eu percebo que a psicologia ensina, tem várias... é derivado de várias coisas, da parte biopsicossocial e existencial, ou seja, o radicalismo incute na pessoa um género de um poder próprio muito grande. De repente a pessoa está naquele ambiente, num círculo, e sente-se imensamente poderosa por partilhar ideologia acerca daquilo que defende. O radicalismo é um negligenciar do todo. É um negligenciar de que a nossa existência é muito complexa e tem muitas partes e tem muitas cores. E é um ver a vida, portanto, só no estes ângulo. Partidos é o preto e o branco. E a vida não é assim. Exatamente, e a vida não é nada assim. E as pessoas todas sentem isso. Mas... todas sentem isso, mas há pessoas, derivado da mentalidade, vão se sentir mais confortáveis dentro do radicalismo, derivado também às vulnerabilidades, aos traumas, às vivências. Não é maldade, eu não acredito que seja maldade. Mas há também oportunismo, não é? Há oportunismo derivado, derivado à falta... Oportunismo dessa vulnerabilidade, alguém que se aproveita, não é? Exatamente. Das vulnerabilidades. Geralmente, se isso quando ocorre assim, é porque essa pessoa também tem muitas áreas a nível emocional, socioafetivo, que também não foram, é como copos vazios que não encheu. Há elementos na vida dessas pessoas que os copos são todos vazios, eles tinham que pôr amor lá dentro do copo deles e deixaram o vazio tomar conta e a mente radical tomar conta. Muito bem. Estamos praticamente no final da nossa conversa. Não sei se gostarias de acrescentar alguma coisa. Acabamos por falar de ti, depois desta reflexão em tempo de eleições, que me parece ser também bastante interessante, não é? Promover o pensamento crítico, não é? De olharmos para nós enquanto seres humanos e porque é que eu agi assim, porque é que eu penso assim. Não é? Exatamente. Em vez de ser um dado adquirido, copy-paste, ou pensar como toda a gente pensa, ou opinar como toda a gente opina, não é? Portanto, importa olhar com uma certa equidistância para aquilo que nos é apresentado. Exatamente. Pronto, se eu pudesse deixar uma mensagem, termos sempre mais compaixão uns pelos outros, paciência, compreender as coisas pela ciência. Obviamente demora tempo compreender as coisas de forma lógica, mas vale a pena, porque muitas vidas podem ser transformadas assim também. E como é óbvio, temos também de ter segurança e temos de ter os nossos limites bem assentes, bem fortes, e proteger-nos a nós mesmos, termos amor próprio, é coisa número 1. E depois compreender esta diversidade à nossa volta de forma lógica, científica, com amor incondicional também, de preferência. Ok.